aumentar aqui, vai aparecer uma tumefação, vai aumentar a fricção daquela zona no calçado, vai causar um processo inflamatório e vai fazer com que haja realmente ali uma dor. Depois, com o passar do tempo, pode começar a aparecer osso, inclusive naquela zona, e por isso é que também aumenta de tamanho, e entramos num ciclo vicioso, porque aumenta de tamanho, existe mais fricção, mais inflamação, aumenta de tamanho ainda mais e continuamos assim. Esta imagem que estamos aqui a ver mostra realmente um bocadinho o que é que vai acontecendo. Nós temos o primeiro metatarso e o hálux, que é o dedo grande, e aquilo que acontece é um desequilíbrio das forças entre o osso e as partes moles, em que, com o passar do tempo, ou seja, de uma forma progressiva, o dedo vai apontando mais para o lado de fora, enquanto que o primeiro metatarso vai indo mais para a parte de dentro, exacerbando aquela deformidade grande que nos é tão conhecida. Claro. E o joanete afeta só o primeiro dedo ou também o resto do pé? Ok, isso é uma pergunta bastante complexa, porque mesmo dentro dos ortopedistas não é algo consensual. Claro que os joanetes é aquilo que o hálux valgus, que é o termo médico, afeta o primeiro dedo, naturalmente, mas com o desvio do primeiro dedo acaba por empurrar também os outros dedos e eles começam a levantar. Ao mesmo tempo, existe também, como podem ver ali na imagem, o chamado joanete do quinto dedo, o joanete do costureiro, que tem este nome porque historicamente estava associada às pessoas que estavam de pernas cruzadas a costurar e que causavam a tal fricção no chão, e daí este nome, que acaba por ser um joanete igual, é um desequilíbrio na mesma que faz com que o dedo ande para o lado, mas neste caso no quinto dedo. Sr. Doutor, e porquê que aparecem os joanetes? Pode haver aqui alguma causa hereditária, portanto, pais e avós que tenham joanetes, pode haver aqui alguma predisposição para o filho ou o neto virem a ter também? Isso é algo que já está comprovado que sim, existe história familiar. Agora, no entanto, não quer dizer que alguém que tenha joanetes vai necessariamente passar ao seu filho ou ao seu neto, ou alguém que nunca teve na família que não possa vir a ter. Existem fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, fatores próprios, nomeadamente a carga genética, e também fatores extrínsecos, como por exemplo, não é o mais comum e óbvio de todos, é o tipo de calçado que usamos. Quanto mais afunilado for o calçado na parte da frente, mais vai estar a forçar o dedo a ir no sentido da deformidade, vai fazer com que os ligamentos, que acabam por ser os cintos de segurança que estão a deixar tudo no seu lugar, percam força e deixem de ser tão eficazes, e é aí que muitas vezes nós temos que atuar na prevenção. Há uma consciencialização maior agora para a utilização de calçado mais confortável? Eu julgo que sim. Eu acho que acho que toda a gente vai concordar que na rua, hoje em dia, vê-se menos sapatos de bico, mesmo a moda e tudo já está a mudar um bocadinho, não é tão obrigatório alguém sentir-se elegante usando este tipo de calçado. Existe essa consciencialização que, sem dúvida, é benéfica, não só pelo conforto, mas também porque realmente não estraga os pés como fazem esse calçado. Claro, respeitam o A crescimento, anatomia. a anatomia, exatamente. E todos os joanetes causam dor? Quais são os principais sintomas desta deformidade? Ok. Os principais, aqui o problema e aquilo que interessa às pessoas, acima de tudo, é a dor. Porque é que ela aparece, é menos relevante, fica mais ao cargo do médico, mas realmente é a dor, é o sintoma cardinal. Aqui neste caso, eles começam... aqui neste caso, os joanetes começam a aparecer... Claro, claro. Estávamos aqui a falar na questão da dor, porque de facto pode ser um joanete maior ou mais pequeno e não causar tanta dor à pessoa, isso não é? efetivamente tem muito a ver com o tipo de
de calçado que usa, e às vezes há fatores que nós não conseguimos descortinar. Porque é que aparecem os sintomas? Efetivamente, aparece na nossa consulta deformidades que são maiores e não têm sintomas associados, ou é uma dor que não é diária, ou que não tem grande impedimento no dia-a-dia, e outras que são bem mais ligeiras e são muito sintomáticas. E isso é que deve comandar, o tratamento. Acima de tudo, respeitar o nosso corpo e percebermos se estamos a começar a ter dor naquela zona, saber que aquilo é um ciclo vicioso que pode retroalimentar-se, e por isso tentar usar o calçado que respeita mais a anatomia. Claro, e apostar também na prevenção. Vamos então falar precisamente nas opções de tratamento. Todos os joanetes devem ser tratados? Ok, isso é realmente a pergunta que nos chega muitas vezes à consulta, que perguntam se realmente tem uma deformidade no dedo, não tem sintomas e perguntam se deve ser tratado. A resposta em qualquer livro sobre este tema diz-nos que não. O tratamento deve ser feito apenas em pés que sejam dolorosos. Okay? E isto não se deve tratar como uma deformidade estética, deve-se tratar como algo funcional, em que a dor impede a atividade do dia-a-dia. Isso acontece porque estamos aqui a falar de, muitas vezes, procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos cirúrgicos, naturalmente, podem sempre ter alguma complicação, e, por isso, não devemos tratar um pé que é indolor, porque ele pode passar a ser um pé doloroso, e isso é a última coisa que nós ou as pessoas que estão do outro lado querem. E pode haver uma abordagem mais conservadora antes de avançar para a técnica cirúrgica? Sem dúvida. Essa é sempre a primeira fase do tratamento. Uma pessoa que tem joanetes, mesmo que eles sejam dolorosos, a primeira fase é sempre o tratamento não cirúrgico. Primeiro de tudo, tratar com uma mudança do calçado, tratar com anti-inflamatórios, fazer com que se tente quebrar aquele ciclo vicioso que se iniciou. Evitar a fricção e tentar frenar a inflamação com um anti-inflamatório. Por vezes as pessoas perguntam-nos também se aquele espaçador interdigital, aquela borrachinha que se põe no meio dos dedos, se é algo que pode ser usado para o tratamento. Aquilo que costumo responder é que, efetivamente, podem utilizar, pode dar algum alívio, mas sabemos que, por norma, não vai ser eficaz a longo prazo, porque a progressão, se o corpo quiser que o dedo vá para o lado, não vai ser essa borrachinha que vai impedir. Está bem? Agora, aquilo que nós não sabemos é quais dos joanetes é que vão progredir e quais é que se vão manter, vão iniciar e vão parar e vão estabilizar, e por isso mesmo é que a atitude expectante, inicialmente, esperar para ver se efetivamente dá sintomas, é a melhor atitude a ter numa fase inicial. Claro. Quando há esta abordagem cirúrgica, quais são as técnicas existentes, Sr. Doutor? Ok, as técnicas cirúrgicas para o tratamento dos joanetes é algo que já se discute já há muitas décadas. Existem mais de 100 técnicas cirúrgicas diferentes descritas. Todas, seja ela qual for, todas elas têm que ter a ideia que têm que rebalancear os ligamentos, os tendões e o osso na parte da frente do pé. Inicialmente tentava-se só cortar as zonas, os tendões, esses ligamentos que estavam a causar a deformidade. Isso víamos que não chegava, porque nós queremos não só tratar o joanete, como evitar que ele volte, está bem? Porque é a complicação mais comum da cirurgia, é efetivamente, passado uns anos, voltar. Passado uns anos, começou-se a fazer também procedimentos ósseos, ou seja, raspar a zona do joanete, a parte do osso, sem endereçar esse desequilíbrio, o que fazia com que, mesmo que houvesse um alívio momentâneo, passado uns tempos a pessoa estava novamente com sintomas. Nos últimos anos tem havido uma maior compreensão
do problema e tem-se mudado um bocado a filosofia. Junta-se as duas coisas, junta-se a parte óssea, ou seja, nós vamos ter de reorientar o osso, nós vamos vamos cortar o osso, uma osteotomia, é uma fratura induzida por nós, controlada, na orientação correta, para reorientar o dedo. Pronto. E com isso existem muitas técnicas. Existe, por exemplo, muitos tipos de osteotomias e depois existe a cirurgia aberta, tradicional, ou a cirurgia percutânea. A diferença entre as duas é efetivamente o tamanho da incisão na pele. A pele é o sítio que mais dói e é onde estão as bactérias que podem causar a infecção. Claro. Por isso mesmo, incisões mais pequenas vão fazer com que haja menos dor e menos probabilidade de infecção. Nem todos os casos são possíveis fazer por esta técnica, mas sem dúvida que foi um novo trend que apareceu nos últimos anos e que tem vindo a revolucionar um bocadinho a abordagem cirúrgica deste problema. Mas, em última análise, o que é importante é realinhar e reharmonizar a parte da frente do pé, quer em termos ossos, quer em termos das partes moles. E quais são os critérios para a escolha de cada uma das cirurgias? Diz respeito ao paciente, diz respeito ao tipo de joanete? Tem a ver com, é multifatorial, tem a ver com o tipo de deformidade que nós temos à nossa frente, a idade, sem dúvida, se existe patologia associada, nomeadamente os fumadores, ser diabético, claro. Se existe obesidade. Existe também, naturalmente, a experiência do cirurgião, porque nós temos que estar à vontade com a técnica que fazemos. As técnicas percutâneas são umas técnicas mais recentes, que são tecnicamente bastante exigentes e por isso, acima de tudo, mais do que a técnica em concreto, é preciso o cirurgião estar confortável com a sua técnica e realinhar. Nós podemos ver agora aqui esta imagem em que, efetivamente, se conseguimos ali imaginar os tendões a ligar à ponta do osso, à ponta do dedo, vemos que está a passar numa zona diferente do lado esquerdo para o lado direito. Porque, efetivamente, houve um realinhamento, essa tal fratura, nós aqui conseguimos ver que existe, a fratura já está consolidada, a partir daí podemos mexer como se nada fosse. E para terminar, como é que é o pós-operatório de cada uma das cirurgias? Também difere das técnicas, não é? O pós-operatório da cirurgia de correção dos joanetes, acho que é das cirurgias com pior fama que me parece que existe, porque é sempre muito, todas as pessoas acham que é muito doloroso, que tem sempre muitas limitações e atualmente, pelo menos, não é assim. Eu tenho aqui esta imagem que tem o sapato pós-cirúrgico, a pessoa sai do tratamento da cirurgia a caminhar, pode ou não usar canadianas, eu costumo aconselhar usar canadianas apenas para ajudar a equilibrar, porque pode pôr o pé no chão. O feedback que eu tenho dos meus pacientes é que praticamente não precisam de usar medicação analgésica, usam se calhar no primeiro e segundo dia e depois praticamente não precisam. Nós também temos cuidado, isso também faz parte da evolução. Nós fazemos as cirurgias em ambulatório, existe cuidado de analgesia no intraoperatório e nós também fazemos uma anestesia local no final da cirurgia para um controle da dor nas primeiras horas. Por isso, efetivamente, houve uma mudança muito grande do antigamente. Atualmente é um pós-operatório que se pode dizer bastante confortável e que não existe muito sofrimento associado. É aconselhável operar os dois pés ao mesmo tempo? Isso difere também muito dentro de ortopedista para ortopedista e de pessoa para pessoa. Há muitas pessoas que nos pedem ativamente isto, muitas vezes por uma questão laboral, que não querem parar durante tanto tempo. É uma situação a ver caso a caso. Nem sempre nem nunca. Eu já o fiz, não quer dizer que não o possa voltar a fazer. Mas já houve casos em que depois as pessoas transmitiram que sentiram algum desconforto, então eu falo das vantagens e desvantagens
e deixo um bocadinho também à escolha da pessoa, sendo que a minha opinião pessoal neste momento é que devemos ir um pai de cada vez.